Pessoal, mais uma vez aqui, o professor Pedro Alves. Eu estarei dando continuidade à aula número 2, ok? Nós vamos concluir aquele nosso pensamento, aquele nosso raciocínio. Então, a gente falava que os professores, aos poucos, eles compreendem uma dimensão tão essencial e especial que não que se não adormecida, nasce com brincar, né? Nós falávamos na questão se ele compreendendo essa dimensão é essencial e especial, então essa dimensão nasce com brincar. Com isso, o professor vai se apropriando da dimensão lúdica desse mundo adulto educador, com possibilidades de profundas transformações das intervenções com seus alunos. Então, veja que o professor, quando ele se apropria dessa dimensão lúdica, de adulto professor, aliás, de adulto educador, então essas transformações nas intervenções vão sofrer profundas, aliás, sofrem profundas transformações nessas intervenções. Intervenção essa que é feita com os seus alunos, é claro. É um projeto com isso, né? Então, é um projeto de construção de si mesmo, enquanto professores com potencial lúdico ativado. Na medida em que os professores investem, né, investem nas próprias experiências lúdicas, investem no próprio eu, enquanto uma oportunidade de ensino próprio. Eles podem também, os professores, é claro, conceber uma prática profissional lúdica. Então, na medida que os professores, nós professores, fazemos esse investimento nas nossas próprias experiências lúdicas, então, a gente está investindo em quem? Em si mesmo, né? No eu. Então, veja que quando você investe nas suas próprias experiências lúdicas, você está. Não é a questão, eu estou fazendo atividade lúdica porque eu estou aqui investindo nos meus alunos. Ao contrário, você está investindo em si mesmo, porque você vai ser um profissional diferente, diferenciado, né? Então, para isso, é preciso oportunizar essa comunicação, ou seja, essa fala. É preciso que a voz, preste bem atenção, é preciso que a voz que conta possa também cantar, correr, girar, fantasiar e brincar. Então, é preciso que a voz que conta também possa fazer tudo isso. Cantar, correr, girar, fantasiar e brincar. O professor oportunizado nessa experiência é o professor oportunizado no seu desenvolvimento real. Este enfoque na formação do professor, o distanciamento, no caso, né, na formação do professor, aliás, né, então, este enfoque na formação do professor o distancia do prático da prática docente. Então, é outro paradigma. Então, é preciso reconhecer que o professor enquanto professor, sua própria encarnação de tudo que vive, viveu, conhece, experimentou e sentiu. Então, o professor é tudo isso, né? Então, o professor, ele deve ser aquela pessoa na sala de aula que seja um agente de transformação e um agente também transformador. Que ele se transforme, ou seja, transforme a si mesmo, e que possa também transformar o meio em que ele está ali inserido, no caso, a própria sala de aula, os seus alunos, enfim, suas crianças. É, portanto, o professor, no caso, um sujeito histórico e, como tal, a sua identidade é representação sua identidade e representação, no caso do professor, estarão sempre juntas. Para Tardif e Raymond, eles ajudam a compreender essa perspectiva quando eles afirmam o seguinte, veja o que esses autores afirmam. Então, se uma pessoa ensina durante 30 anos,
ela não faz simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si mesma. Sua identidade carrega as marcas de sua própria atividade. Uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação profissional. Em suma, o autor coloca que, com o passar do tempo, ela tornou-se aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros um professor, com sua cultura, seu ethos, suas ideias, suas funções, seus interesses. Ele coloca ainda que compreende o professor com seus saberes, saberes compreendidos, como ele mesmo coloca, Tardif e Raymond, com um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades ou aptidões e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber fazer e de saber ser. Então, não é apenas ser chamado o de, como ele coloca aqui para nós, a questão do saber, saber fazer e saber ser. Ou seja, o professor é esse ser de transformação, não é o ser de mudança, não é? Mas sim que transforma. O professor, a formação do professor, quando ele parte, ele adquire para si esse conhecimento e ele coloca à disposição daqueles que necessitam dessa interação, que necessitam, por exemplo, dessa cumplicidade, diga-se de passagem. Então, o professor ele tem esse grande poder de transformar a realidade em que ele está atuando. É claro que a gente não está falando de N condições, né? Desde as condições de trabalho, as condições de convívio, as condições salarial, mas estou falando da questão do poder que o professor tem. E se nós realmente fizéssemos uso desse poder, certamente nós teríamos uma sociedade totalmente diferente, não é verdade? Então, acredito eu que o professor ele tem um poder de transformar a realidade da qual ele está inserido. E, ou seja, fazer com que as pessoas reflitam, fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas sejam cidadãos, né, cidadãos do bem, e que possam também conhecer seus direitos, seus deveres. Então, o professor tem esta missão. E a sala de aula é como que fosse o seu laboratório, o seu palco. Ali na sala de aula é que o professor deve exercer o seu poder. Não é esse poder que eu digo autoritário, mas ao contrário, é ali que o professor deve exercer o seu poder do conhecimento. Mostrar para aquelas pessoas, para os seus alunos, mostrar para os seus colegas, o meio social que você está inserido, que o conhecimento é algo incalculável, tem uma riqueza incalculável. Conhecimento, se nós, todos nós, seres humanos, soubéssemos o valor e o poder que tem o conhecimento, todos o procurariam, não é verdade? Se soubessem realmente o poder que ter conhecimento, saber que conhecimento é bem mais valioso do que ter dinheiro, ter posses, ter bens materiais. Porque bens materiais a gente sabe, a gente tem hoje, não tem amanhã, vem alguém, tira de você, e conhecimento não. Conhecimento, você adquirindo, pode vir tempestades, pode vir turbulências, dificuldades, mas você sabe se sobressair muito bem quando você o tem. Então, a gente encerra aqui esse termo dessa terceira aula, essa pequena aula aqui essa terceira, só para complementar essa segunda. Da próxima aula nós já iremos avançar um pouco. Veja, eu estou somente essa parte teórica para que a gente possa refletir na nossa aula de sábado.
né, sobre essa questão. A próxima aula ainda nós iremos continuar nesse momento teórico, e nas próximas eu vou ver se eu consigo gravar mais umas 2 ou 3 ainda, para que a gente possa, vou compartilhar os slides com vocês, para que a gente possa compreender melhor esse processo de ludicidade na educação infantil, né? Então, a ludicidade na educação infantil vai muito além do brincar em si, né? Então, nós falamos a questão do brincar, a questão do processo formativo do professor, então, vai muito além disso, é isso? Então, até breve e a gente se vê na próxima aula.